Meu bom dia, meus companheiros de estudo bíblico, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar de livre-arbítrio. No vídeo anterior eu já falei a respeito de predestinação, mas ficou algumas dúvidas ainda por causa que pessoas leram outros versículos onde dá essa impressão que a pessoa tem o livre-arbítrio. Além do mais, nós temos hoje duas correntes, né, de ensinos, uma que é a corrente dos arminianos, outra dos calvinistas, onde os arminianos ensinam que Deus nos deu o livre-arbítrio para tudo e que não existe predestinação. Por outro lado, o calvinismo ensina e prega a predestinação. Então, as pessoas ficam sem saber o que é predestinação ou é livre-arbítrio. É justamente o que nós vamos tentar esclarecer hoje nesse vídeo, claro, mediante as Sagradas Escrituras. Vamos à Bíblia então. Ok? Temos aí, né? Então, livre-arbítrio. Vamos falar mais um pouco hoje a respeito de livre-arbítrio para esclarecer melhor. Então vamos ao texto. Você pega aqui o livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Veja o que diz ali. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Esse texto que fica bem claro que Moisés que fala que então Deus deu o livre-arbítrio para as pessoas lá de Israel, porque esse texto aqui é para a nação de Israel, os judeus, né? Que Deus deu a eles o livre-arbítrio para escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Bom, então o que nós temos aqui? Temos uma afirmação de que o ser humano tem o livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É livre escolha. Significa a pessoa decidir por uma determinada coisa, né? Se quer, se não quer, se deve, não deve, se é, se não é. Então esse é livre-arbítrio, é escolher, é ter a capacidade de escolher entre coisas diferentes. Como aqui no caso, a capacidade para escolher, eles tinham o direito, podiam escolher a morte ou escolher a vida. Escolher a bênção ou escolher a maldição, era a vontade deles que ia decidir. Então o livre-arbítrio é isso, é a vontade da pessoa para escolher, o direito de escolher. Ao passo que a predestinação já não é vontade da pessoa. A predestinação significa que a pessoa está destinada ali para uma determinada coisa, o que for, enfim, a pessoa não tem o direito de escolha. Na predestinação, a pessoa não tem direito de escolha, já está escolhido o que a pessoa vai fazer, o que vai ser, aí por diante. Então, como nós vimos neste versículo, é bíblico o livre-arbítrio. Agora vamos ver outros textos aqui. Neste texto vai ser o seguinte, este texto, se a gente... Aqui é interessante você ver que tem pregadores e ensinadores, enfim, pessoas que manejam a palavra de Deus, que por conveniência para eles não pregam um texto completo. Eles pregam parte. Neste texto você vai ver que se nós lermos dos versículos 11 e 12, vai dar a impressão que você tem o livre-arbítrio. Mas quando nós vemos o terceiro texto aqui, nós vemos que não é bem assim. Se nós ver só os dois, nós vamos entender uma coisa. Mas quando nós reunimos três
versículos, nós entendemos diferente. Lendo os 3 versículos que nós vamos entender o texto todo, a verdade, como é que é. Vamos lá. Veja, quando diz assim o versículo 11 e 12, diz: Jesus veio para cá o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Se nós ler só esse aqui parar por aqui, nos dá a impressão também que todos têm o livre-arbítrio. Porque aqui nós vemos vamos dizer assim, uma multidão de pessoas. Alguns não escolheram receber Jesus, outros escolheram receber. Então tiveram escolha para receber ou não receber. Só que quando nós vemos o terceiro versículo, nós vemos o seguinte, né? Os que não receberam Jesus, não receberam. Agora, aqueles que receberam, quem são os que receberam? Os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, aqui o que dá a impressão nos 2 versículos, que quem quisesse receber Jesus, recebia, e quem não quisesse, não recebia. Mas o terceiro versículo nos mostra que não é assim, que só receberam Jesus aqueles que nasceram de Deus, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. O que significa que as pessoas naturais, eles não receberam Jesus. Não é porque eles não quiseram receber, é porque eles não eram nascidos de Deus. Eles não nasceram de novo, como Jesus falou ali em João 3, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então, o que aqui dá a impressão que é livre-arbítrio, mas para os que receberam Jesus não é o livre-arbítrio, foi a vontade de Deus, eles estavam predestinados para receber o Senhor Jesus. Vamos a outro texto. Efésios 1:11, nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Note que aqui está falando em predestinação. Predestinação significa que foi destinado já por antecedência. Foi predestinado por antecedência. Então não implica a vontade da pessoa. Vamos dizer assim, uma pessoa que foi predestinado para a salvação, então a salvação já foi assim dirigida a ele antes mesmo que ele nascesse. Então, se foi dirigido antes que ele nascesse, como que ele foi escolher? Não tinha como ele escolher, foi escolhido para ele. Entende como que funciona a predestinação? Por exemplo, um bebê que nasce, esse bebê pediu para nascer, escolheu se nasceu ou não nasceu. Então veja que esse bebê nasceu pela vontade do pai e da mãe. Então nasce a pessoa natural. Já quando se trata de salvação, então esta pessoa já é predestinado lá antes, muito antes de nascer, e daí vai ter a semente de Deus, vai ser nascido de Deus, e não apenas do ser humano. Vamos ver outro versículo aqui. Aqui nesses versículos, amados, veja bem, aqui a Bíblia mostra que tem a livre escolha, assim, que Deus deu a livre escolha, assim, para as pessoas. Aqui nos mostra que a pessoa pode se não ler completamente, não fechar o texto, não vai entender, vai pensar que é uma coisa e outra, vai pensar que em determinadas coisas a pessoa tem o livre-arbítrio quando o próprio texto mostra que em determinadas coisas não tem o livre-arbítrio, embora pareça o texto dizer que tem. Compreendeu? Agora aqui já afirma que tem. Então quando o que é que nós podemos dizer? Que na Bíblia está escrito que a pessoa tem
o livre-arbítrio, e aqui está dizendo que não tem. Como que nós vamos entender isso? Como que nós vamos entender isso? Tem livre-arbítrio e não tem, é predestinado. Predestinado é que só a vontade de Deus que prevalece. Livre-arbítrio é a vontade da pessoa que prevalece. Então vamos ver como esse processo, aqui é que nós vamos entender este processo. Por que está escrito as duas coisas? E por que tem essa corrente que afirma que é predestinação absoluta, o outro lado afirma que é livre-arbítrio absoluto. O Silas Malafaia, ele chegou a ponto de dizer que se existe predestinação, então Deus é injusto. Veja que barbaridade. Quando está escrito aqui que fomos predestinados conforme a vontade do Senhor, conforme a vontade de Deus, então existe predestinação sim, e afirma que existe livre escolha. Agora o que é, como é que nós vamos entender se existem duas coisas, qual que é? Veja bem. Livro de Tiago, capítulo 4, versículos 13 ao 15. E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? Veja que pergunta, que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar de que devia dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Veja que já começa a clarear aqui uma coisa a respeito de livre-arbítrio e predestinação. Está dizendo que o livre-arbítrio não existe, mas não é bem assim como a pessoa pensa. Não é bem assim como a pessoa quer, não é o querer. Porque aqui o que está falando? O que é livre-arbítrio? É a escolha. É livre escolher. Então aqui ele está dizendo que tem pessoas que escolhem, fazem uma escolha. Bom, eu vou ir para tal cidade. A pessoa escolhe, é tal cidade. Eu vou fazer tal coisa lá, fazer isso ou aquilo. E ele aqui está dizendo não, que não é assim, que a pessoa não tem em determinadas áreas, não tem direito de escolha não. Por exemplo, na área da vida, na área do nascimento e da morte física, a pessoa não escolhe nada. Ninguém escolhe o dia, a data de nascer por si. É escolhido para aquela pessoa. E a morte física, é o Senhor que escolhe o dia que a pessoa vai morrer. A pessoa pode antecipar a sua morte, mas não pode acrescentar dias à sua morte. Tem como. Então aqui já nós vemos que nós começamos a entender que o livre-arbítrio e a predestinação tem as suas áreas de ação, aonde que se aplica cada coisa. Outro texto aqui para nós encerrar essa parte aqui, Lucas 12, 16 ao 20. Ele propôs-lhe uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Veja que ele, homem, né, rico, ele arrazoava consigo mesmo dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto. Derrubarei meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, tens em depósito por muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Você está notando aqui? Ele disse, farei isto. Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão tua alma. Eu pergunto aqui ele tentou no pensamento dele, eu escolho, eu tenho livre-arbítrio, eu faço como eu faço dessa maneira. E Deus lhe disse, você é um louco, essa noite pedirão tua alma. Então, aonde que está o livre-arbítrio dele aqui de escolher? Ele escolheu derrubar celeiros, formar tudo. Aqui Deus falou, não vai fazer isso, porque você vai morrer antes de fazer isso. E como que esse homem ia acrescentar dias na sua vida? Não tinha como.
Então, este homem aqui ele devia ter o senso aqui do que Tiago ensinou. Em vez disso, em vez de dizer eu faço, eu decido, eu tenho livre-arbítrio, diga se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, porque o Senhor é soberano e em determinadas áreas é Ele quem decide e não nós. Então, se é Ele que decide, não nós, aonde que está o livre-arbítrio? Acabou. Termina por ali. Amados, terminamos aqui esse vídeo. Será que precisa esclarecer mais? O que é? É livre-arbítrio ou é predestinação? É calvinismo ou é arminianismo? Podemos dizer assim, é livre-arbítrio e é predestinação. Não é calvinismo e não é arminianismo. É Bíblia, é a palavra de Deus. É isso. É esse que é o detalhe. Amados, quando eu vi aquela conversa, não existe predestinação ou não existe livre-arbítrio, esqueça. Vamos nas Sagradas Escrituras e vamos ver isso, o que nós aprendemos aqui hoje. O qual é, então, a conclusão disso aqui? A conclusão, amados, é simples. Veja bem, lá no Jardim do Éden, vocês podem ver ali no livro de Gênesis, você vai ver a criação do homem, do capítulo 2 em diante, você vai ver que Deus, quando criou o primeiro homem, a primeira mulher ali, e depois ali no jardim, e ele deu o livre-arbítrio para eles. Veja bem, deu o livre-arbítrio para a humanidade lá no Jardim do Éden. Tem o livre-arbítrio. Porque quando Deus falou assim, ali está, né? Quer dizer, não é exatamente assim, mas falou desse sentido. Ali está a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E dali da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus fala, o dia que comer dali, certamente morrereis. A serpente veio, enganou Eva e falou, certamente não morrereis. Daí o que aconteceu? Então você veja que quando Deus colocou dessa maneira para eles, Deus deu o livre-arbítrio. Se Deus não predestinou, vocês não vão comer, ou vão comer. Deus deu o livre-arbítrio. Se comer, e deu a sentença, né? Se comer, bora. Não tem apelação. Se não comer, então vai permanecer rio. Então o que acontece? O que aconteceu quando Deus deu o livre-arbítrio para Adão e Eva? Aconteceu que Adão e Eva entregaram para Satanás toda a humanidade. Você entende como se Deus desse o livre-arbítrio em tudo para nós, aonde que nós estaríamos? Eu agradeço a Deus pela predestinação, por ter predestinado os salvos e tantas outras coisas. Então, como que nós entendemos o livre-arbítrio? Entendemos assim, amados, que depois da queda, Deus, então, restringiu o livre-arbítrio. O que acontece hoje, vamos falar de hoje, nós temos o livre-arbítrio em determinadas áreas que Deus nos permitiu nós escolher, nós fazer nossas escolhas. E tem áreas que nós não temos que colocar o dedo lá de jeito nenhum, não adianta nem pensar. É a determinação do Senhor, a escolha dele, e é ele que decidiu, e ponto final. Então, amados, essa briga entre livre-arbítrio e predestinação, essa aqui no cristão, no salvo, tem que acabar. Temos que saber que nós temos, como o apóstolo Paulo falou, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Então aqui nós vimos o livre-arbítrio funcionando em diversas coisas, mas como vimos em outras áreas onde a soberania de Deus unicamente é que funciona ali, e não a nossa vontade. Temos a nossa vontade para nós trocar, nós usar a roupa que nós queremos, nós usar o calçado que nós queremos.
temos o livre-arbítrio para nós fazer os nossos projetos, os nossos pensamentos, mas sempre tendo em mente aquilo que Tiago ensinou, se Deus quiser. Então, os nossos projetos, as nossas escolhas não devem ser baseadas em que nós escolhemos e vai ser daquela maneira. Tem muitas coisas que não, tem muitas coisas que Deus já determinou como que vai ser. E nós temos que aceitar isso. Nós poderíamos ir muito mais longe nesse vídeo, vendo outras partes, outras áreas, detalhando mais. Mas eu acredito, amados, que a gente ficar falando que não resolve muito, e o que resolve é o que está escrito, o que está na Bíblia, né? E isso a gente passou com os exemplos aqui, para que cada um de nós, então, vá vendo mais para frente, a cada situação, nós poder entender, opa, aqui Deus me deu o livre-arbítrio, aqui eu vou escolher assim, sensato. Opa, aqui eu não tenho o livre-arbítrio, não tenho o que escolher, que é a prerrogativa única e exclusiva de Deus. Ok? Encerramos aqui, minha gratidão a todos vocês. A minha oração que o Senhor abençoe e guarda cada um de vocês, a família de vocês. Ore por mim, para a minha família, especialmente para que Deus me abra a porta da palavra, para que quando, ao abrir a minha boca para falar das coisas de Deus, passar para vocês, eu passo aquilo que é a vontade do Senhor. Eu passo a palavra dele e não a minha. Que ore por mim por esse quesito aqui. Ok? E lembrando o conselho de Tiago, né? Se for do agrado do Senhor, se Deus quiser, então nós se veremos no próximo vídeo. Até lá, fiquem todos com Deus.